Então hoje nós vamos falar sobre Abacuque e pretendemos entrar no capítulo 1. São 3 capítulos apenas deste livro e vamos finalizar aqui um pouco daquilo que falamos ontem. Vamos passar aqui um resumo da introdução ao livro de Abacuque. O seu nome, então, Abacuque, na forma de expressão, muitas vezes o B tem um som de V, Abacuque, e esse termo arcadiano estaria relacionando o nome do profeta a uma planta. E no termo hebraico, Abacuque, estaria relacionado a abraço ou abraçar. Alguns historiadores falam da possibilidade dele ter sido um filho criado longe da mãe. Não definem se ele era órfão, se foi abandonado. Na época do profeta Abacuque, havia muita criança abandonada ali na região de Judá, a tribo separada, dividida no reino de Israel. Na época em que ele nasceu, era uma época muito difícil, e o império assírio assolava o povo, escravizava o povo. Ele então clamava a Deus por justiça, vendo aparentemente o progresso do ímpio e o justo sendo sacrificado. Isso mostrava uma preocupação do profeta com o sofrimento do povo, talvez relacionado à sua raiz familiar, de uma vida muito sofrida. Essa é a suposição de vários teólogos, historiadores, arqueologistas. Recomendamos então que você possa acessar vídeo anterior para que possa compreender, mas estamos fazendo um resumo daquilo que falamos no vídeo anterior sobre o profeta Abacuque. Como dissemos na mensagem anterior, o profeta Abacuque nasceu no início do século 7 a.C., possivelmente entre 626 a.C. Quando falamos em datas antes de Cristo, falamos de forma regressiva, pois o mundo todo aguardava o nascimento de Jesus Cristo, e hoje contamos como o calendário em ordem crescente, esse calendário gregoriano. Interessante que antigamente nas certidões de nascimento vinha assim, ano 1900 e tal, do nascimento de Jesus Cristo. Então é por isso que hoje contamos a data progressivamente, e em datas anteriores ao nascimento de Jesus falava-se antes de Cristo, aquele sinalzinho AC que acompanha a data. E você vai ver então que a ordem era decrescente. Esse profeta viveu durante um momento crítico do povo judeu, do povo hebraico, do povo de Israel. Ele possivelmente teria sofrido todas as atrocidades de um império vassalo, assolador. É interessante nós observarmos que ele, quando começa a escrever o seu texto, ele fala sobre um termo em hebraico, Hamas. Hamas, todo mundo sabe, é nome de um grupo separatista, guerrilheiro, que atua ali em Israel, na fronteira, defendendo o território, querendo dividir, querendo fazer com que a Palestina se torne também Estado independente.
E a palavra Ramá significa violência com sangue. Então, como vimos, o profeta Abacuque estava preocupado com a injustiça que havia no meio do povo. E o seu nome, simbolizando abraçar, estaria então dando uma conotação ao amor que ele tinha pelo povo de Israel. Falamos também que o povo de Israel, as tribos de Israel, haviam se dividido. E o reino foi dividido entre norte e sul, através de uma contenda entre os filhos de Davi, que queriam reinar no lugar do pai. Abacuque é apresentado por alguns historiadores como sendo membro da tribo de Levi e como filho de um homem chamado Jesus, como filho da mulher sunamita, a quem Eliseu havia restaurado a vida, como está em 2 Reis 4:16, como pregamos também há poucos dias sobre o profeta Eliseu, que ele foi até a casa de uma mulher em Sunem, a sunamita, prometeu a ela um filho da parte de Deus. Ela então teve o filho, posteriormente o filho faleceu, ela foi atrás do profeta, o profeta então ali conversou com ela e foi com ela até a casa dela, deitou-se sobre a criança e a criança ressuscitou. Então alguns historiadores afirmam que este menino pudesse ter sido o profeta Abacuque. Não há informação segura. Há especulação de alguns historiadores bíblicos, de alguns arqueologistas. Tal como então está escrito em 2 Reis 4:16, em Isaías 21:6 e em Abacuque 2:1, dando uma conotação, abrindo a brecha para que alguns historiadores defendam esta historicidade da vida do profeta Abacuque. Segundo o livro Vida dos Profetas, uma das quais é atribuído a Santo Epifânios e a outra a Doroteus, Abacuque seria da tribo de Simeão e seria então nativo dessa tribo, uma vila pertencente à tribo de Judá. Então temos aí duas linhas de raciocínio: que ele tivesse sido da tribo de Levi e outro da tribo de Simeão. As duas tribos pertenciam ao reino de Judá. Na mesma obra afirma-se que quando chegou Nabucodonosor para sitiar a cidade, dominar Jerusalém, o profeta teria fugido para Ostraquine, hoje Straque, sobre a costa egípcia, onde ele só regressou após os caldeus terem se retirado de lá. Então, quando terminou a opressão dos caldeus, ele teria voltado. Depois, ele viveu como lavrador na sua cidade natal e morreu 2 anos antes da restauração, no ano 538 antes de Cristo. Então, segundo historiadores, volto a dizer, ele teria vivido até o ano 538 antes de Cristo, onde então teria falecido, e segundo historiadores, ele estaria hoje sepultado no mausoléu em Toizercan, a oeste do Irã, onde acredita-se que os restos mortais estão ali, protegido pelo cultural iraniano, que afirma que Abacuque é guardião do templo de Salomão, e ele foi sepultado pelos babilônicos, e ali ele permaneceu na prisão. Ele foi capturado pelos babilônicos, ele permaneceu na prisão por alguns anos, até vir a falecer.
Abacuque então aparece mencionado em textos não canônicos, como, por exemplo, no adendo ao livro de Daniel. Sabemos que existem pelo menos 2 capítulos adicionados ao livro de Daniel, os capítulos que contam a história de Bel e o dragão, e o capítulo que conta que o profeta Abacuque teria sido um anjo, um anjo teria levado ele, o profeta Abacuque, até a cova dos leões para alimentar o profeta Daniel, quando ele estava ali escravizado pelos babilônicos. Então, são histórias que nós trazemos aqui, que analisamos, estudamos, para poder chegar ao texto do livro. Pois bem, o livro do profeta Abacuque, ele tem 3 divisões, 3 capítulos, cada capítulo trazendo uma história ou um contexto histórico da sua época. No primeiro capítulo encontramos a perplexidade do profeta com a razão por que os judeus estavam sendo prósperos, aparentemente não eram punidos por Deus, mesmo sendo uma nação pecadora, opressora e que escravizava os cristãos, e por que Deus não os castigava. Para ele, o profeta, Deus deveria castigar o ímpio e então proteger o justo. E Deus então fala com o profeta: olha, fica tranquilo, porque essa situação que estão passando agora vai piorar. Eu vou apertar mais ainda o cerco. Esse povo precisa conhecer quem é Deus. Eles precisam passar por esse momento de opressão e no momento certo vai haver a manifestação de Deus. A segunda divisão que encontramos, capítulo 2, Deus dá a resposta do que o orgulho dos caldeus seriam castigados por eles próprios. Ou seja, o povo de Judá, o povo de Israel, seria castigado por seus próprios erros. Não era castigo de Deus, eram os próprios erros dos judeus, por eles terem se dividido em duas partes o reino de Judá, por causa do povo judeu, eles mesmos terem despojado os próprios irmãos, ou seja, as 12 tribos se dividiram e eles agora buscavam tomar posses uns dos outros. Nós estudamos também aqui sobre aquela batalha dos gileaditas e dos efraimitas, quando falamos sobre a passagem lá do Jordão com o termo Shibolete e Sibolete. Se você buscar aí nos nossos vídeos, você vai ver também tratando sobre este termo, que era também uma forma de Deus castigar o povo por causa da divisão que eles faziam entre si mesmos. E no terceiro capítulo, no terceiro capítulo do livro de Abacuque, encontramos então a oração de Abacuque, que é aquilo que nós mais frisamos hoje e que mais vemos pregações neste sentido. Quando o profeta, no Espírito do Senhor, viu o formidável poder de aproximar os caldeus e ameaçador das suas terras, aquele poder enorme dos caldeus em dominar as terras do povo de Israel, viu o grande mal que iria causar na Judéia. Ele suportou as queixas e as dúvidas antes que Jeová pudesse então entrar na questão, e foi clamar a Deus. Nesta ocasião, o futuro dos caldeus, a punição, foi então revelado a ele. Deus iria punir o povo de Israel através dos caldeus, através dos babilônicos, para que o povo pudesse sentir o peso da mão de Deus. E por isso, o livro do profeta Abacuque começa falando sobre peso do profeta Abacuque, ou
lamento, o clamor que ele sentiu. O livro começa assim, o primeiro versículo diz: o peso que viu o profeta Abacuque, ou seja, a opressão, a escravidão, a submissão que o povo de Israel seria cometido por causa dos seus pecados. Agora então vamos analisar como o profeta estava falando. Isso ocorreu no início do século 7 a.C., ou seja, entre os anos 600 a 605, começou a opressão dos caldeus sobre Judá, sobre o povo de Israel. E no ano 612, já seria mais entre o Império Babilônico e o Império Assírio. Então o povo de Israel passaria por 3 situações de opressão, com os caldeus, com os babilônicos e com os assírios. No ano 612 a.C., aproximadamente, aconteceu então a destruição da cidade de Nínive, quando Deus mandou ali os ais sobre a cidade. Vamos ao texto, Abacuque, capítulo 1. No texto inicial do livro, ele menciona o termo Hamas. Esse termo fala de violência com derramamento de sangue. É o que significa a palavra Hamas. Hamas é igual violência, crueldade, impiedade. Por isso, então, queridos, Abacuque estava preocupado com a violência e aparentemente Deus não tratava com aquele povo ímpio, violento. Como dissemos também ontem, a palavra ímpio não está relacionada diretamente a pecador. Pecador é pecador. Ímpio é aquele que pratica a impiedade. Aquele que pratica a justiça é justo. Aquele que peca, pecador. Ou que vive na prática do pecado. E aquele que pratica a impiedade, que é crueldade, violência com sangue, com atrocidade, sem amor próprio, sem amor à vida, esse então é o Hamas, é o ímpio, cruel. São pessoas que se dedicam a fazer o mal com requintes de crueldade. Abacuque escreveu este livro para Judá, que fazia parte ao reino do sul, na divisão das 12 tribos de Israel. Com relação à destruição pelos caldeus, os quais o profeta menciona como juízo divino, o próprio rei Manassés foi levado à Babilônia como um sinal do que estava por vir. O livro trata principalmente da invasão da terra de Judá pelos caldeus que despojaram o povo de Deus, como uma punição pelo despojamento que eles tinham feito entre si mesmos na divisão do reino entre norte e sul. 2 perguntas nos levam a fazer então nesse livro e repercutem ainda hoje entre os irmãos. Uma pergunta: por que o Senhor permite o mal no mundo? Segunda pergunta que muitas pessoas fazem: por que o justo sofre enquanto o ímpio parece prosperar? Agora encontramos dentro dessas perguntas a pergunta do profeta: quais são os termos da acusação contra Judá? Nós vamos encontrar no texto. Quais as características do poder militar da Babilônia foram notados no texto do livro, do capítulo 1 do profeta Abacuque? A resposta para as nossas indagações: por que o Senhor permite o mal no mundo? Por que o justo sofre enquanto o ímpio parece prosperar? Salmos 37, de 1 a 6, eu te indico para ler e compreender que os nossos pecados nos levam a passar por sofrimento, por dificuldades, por problemas. Então, o culpado de todo o nosso sofrimento não é o Senhor. O culpado do nosso sofrimento somos nós mesmos. Nós somos os causadores dos nossos sofrimentos. Os nossos sofrimentos são consequências daquilo que nós praticamos. Ou seja,
Deus nos deu a direção, a ordem, para que nós façamos a coisa certa. Nós fazemos errado. Se nós fazemos errado, somos então passivos de sofrimento, de dificuldade. Diz assim o Salmo 37, 1-6: não te indignes por causa dos malfeitores, não tenham inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor, Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará tudo. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Para que é que você vai ficar preocupado se o ímpio está prosperando, se ele está tendo recursos, se ele está tendo vitória? Deixe o ímpio com os seus pecados, é o que está dizendo a palavra do Senhor. O profeta estava preocupado com a assolação que os imperadores estavam fazendo contra a nação de Israel. Mas nós não podemos ficar agarrados ao que o ímpio está fazendo, a prosperidade do pecador. Deixa ele para lá. A Bíblia está dizendo que os seus dias vão se tornar como a erva, vão murchar como a verdura. Você vai agora no seu jardim, na sua horta, e vai olhar lá, as flores já estão se murchando por causa do poder dos raios solares. Assim é a vida do ímpio. Vai murchar, vai cair, vai fracassar. E ainda que aparentemente ele esteja prosperando financeiramente, fisicamente, a família parece ser abençoada e ter de tudo, ele não tem Deus. Você, servo, tem Deus na sua vida, o que é mais importante. E a Bíblia diz que o nosso alvo é no céu. Nós estamos olhando para cima. A Bíblia diz: olhai para o alto, de onde vem o teu socorro. Olhai para o Pai das luzes, aquele que te ilumina, aquele que te dá a vitória, aquele que faz prevalecer a justiça sobre a sua vida. Pratique a justiça, está dizendo o salmista. Seja servo fiel, verdadeiramente. Confia no Senhor, faz o bem. Você vai habitar na terra prometida e vai ser muito bem alimentado aqui. Se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Deixa o ímpio, deixa ele para lá. Faça a sua parte. Você tem Deus, você tem tudo na sua vida. Agradeça ao Senhor pelo café da manhã que você já tomou, um maravilhoso. Agradeça a Deus pelo seu fôlego de vida. Agradeça a Deus porque Ele é Deus e Ele está cuidando de você. Então a sinopse do primeiro capítulo do livro de Abacuque nos mostra perversidade da terra, do sofrimento do povo hebreu. Uma vingança temerosa de ser executado. No capítulo 1, nos versículos 1-11, encontramos esses julgamentos a ser uma forma infligida por uma nação mais perversa do que eles próprios. Eles foram perversos uns com os outros. Eles se dividiram. Eles criaram contendas. Eles criaram um rei. Depois, não satisfeito com aquele rei, foram criar outro rei. E aí eles fizeram uma divisão, uma balbúrdia terrível no reino de Israel. Posteriormente vamos estudar sobre reis e vamos chegar lá. E agora eles estavam sendo castigados pelos impérios vassalos por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. Vamos ver nos versículos de 1-11 que os servos do Senhor são profundamente afetados pela violência e vendo os ímpios prevalecerem. Ou seja, eles viam que o povo que os oprimia estava só enriquecendo. Os reinos estavam crescendo. Mas a preocupação do profeta era: até quando?
Até quando, Senhor? Até quando vamos ver a prosperidade deste povo e o sofrimento do povo fiel ao Senhor? Queridos, o que a Bíblia nos mostra é que nenhum homem deveria estar fazendo mal ao seu vizinho. Deveríamos buscar prevalecer a paz, remover o mal e promover a paz. Nós buscarmos a santidade e o amor, porque nós temos que ditar a regra para o mundo. Como é que nós vamos ditar a regra para o mundo? Viver em santidade. Buscar então uma vida longa para promover a paz, santidade e a justiça, onde o amor reinará eternamente e nenhuma violência será colocada diante de nós. Então, nós estamos vendo que havia uma preocupação entre os dias do profeta, que é a mesma preocupação dos dias de hoje. Deus tem boas razões para o longo sofrimento dos homens maus, e os homens de boa reputação, de boa índole, teriam então os seus benefícios, as suas vitórias, quando os seus propósitos estão diante de Deus, e eles então buscam receber de Deus somente. Eles colocam a sua confiança em Deus e eles então agora têm a graça de ser abençoados por Deus, recebendo a sua recompensa. O que Deus está mostrando ao profeta, e nós vamos ver, que ele tem o tempo certo para abençoar o seu povo e para castigar o ímpio, para destruir o povo que persegue os justos. O dia chegará quando o grito do pecado, os gritos do pecado, serão ouvidos contra aqueles que fazem mal. Então, Deus está tratando com o povo, permitindo que eles sofram por causa do pecado, e vai chegar um dia em que o clamor dos profetas, dos servos de Deus, vão ser ouvidos, respondidos, e o grito de suas orações vão ser atendidos. Então nós vamos ver a recompensa dos justos. Aí então será recompensado todos aqueles que hoje buscam o favor do Senhor. Então veja bem, amados, o profeta estava preocupado. Lá no capítulo 1, nós já vimos a preocupação dele. Agora nós observamos que a preocupação dele com os pagãos que vinham, que são os caldeus, ele estava considerando ali uma nação perversa, mas a maioria dos homens continuaram então a presumir sobre prosperidade, calamidade que entrariam nos seus dias. Eles são nação amarga e apressada, feroz, cruel e prontas a fazer o mal. Eles estavam sempre preparados para o mal. Eles não queriam saber se estavam sendo cruéis ou não. O prazer deles era realizar o mal, era agredir violentamente o povo inimigo, o povo de Israel, que para eles eram inimigos. Entendemos então que também o profeta fala que eles deveriam superar todos aqueles
momentos de dificuldades, todos aqueles momentos de luta, porque a vitória estava prometida para eles. Ali estava então uma forma de grande orgulho, de grande ofensa, de grande problema que estava sendo colocado diante do povo de Israel. Nós somos um povo transgressor, pecador. Deus torna-se ofendido, magoado, triste por causa do pecado. Mas ainda assim, somos filhos. Ainda assim, não vamos entreter com duros pensamentos a respeito dele ou do seu serviço. É bom sabermos que, apesar do nosso sofrimento, de nossas lutas e nossas dificuldades, Deus está agindo a nosso favor. Confortável isso. Quaisquer que sejam os homens corruptores, qualquer que seja a forma de assolação, o Senhor tem bons projetos para nós. E temos a certeza que o nosso advogado, Jesus, está sempre lutando a nosso favor. Apesar da maldade parecer mais prosperar por um bocado de tempo, Deus é fiel e Ele nos dará a seu tempo a vitória. Deus é santo e Ele não vai de forma alguma aprovar a maldade. Como Ele não pode fazer iniquidade, então Ele é mais puro do que os olhos de todos os homens. O profeta está dizendo que Deus não pode ver o mal. Os seus olhos são tão puros, Ele é tão santo, que Ele não consegue ver o mal. Temos que respeitar este princípio que o profeta está mostrando também na Bíblia, da justiça, da fidelidade e da santidade de Deus. Embora seja dispensado então todo e qualquer clamor, batalha para que Deus possa manifestar-se ali, porque há um tempo determinado para a manifestação de Deus e do alívio de todo o povo. O profeta de Deus então mostra paciência e ele reclama de que foi muito forte a luta do povo. E ele se mostra contrário à sentença prolongada sobre o povo de Israel. E Deus então diz que vai apertar ainda um pouquinho mais. Então, no texto do profeta Abacuque está dizendo: até quando, Senhor, clamarei e não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Ou seja, o profeta começa a orar ao Senhor porque o povo de Deus estava sendo perseguido, assolado pelas nações inimigas, e Deus então dá a ele uma visão que a situação ainda ia piorar um pouco mais. Por esta causa, a lei está se afrouxando, a justiça não se manifesta, o ímpio cerca o justo, a justiça parece distorcida. Vede entre os gentios e maravilhais, admirais, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis. Deus então está dizendo ao profeta: olha, no meio dos gentios, prosperidade dos gentios, eu vou realizar no meio de vocês uma obra que vocês não vão nem acreditar. Por um momento serão assolados, mas o dia da vitória virá. Deus estava dizendo assim: eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são deles. Horrível, é terrível. Dela mesma sairá o juízo e a sua dignidade. Os seus cavalos não são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos que os lobos à tarde. Seus cavaleiros espalham-se por toda a terra. E os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar.
Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental. Reunirão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis, dos príncipes. Farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Deus estava mostrando que o reino dos caldeus, o império dos caldeus seria próspero. E ainda viria o império babilônico depois deles. Então muda sua mente, seguirá, se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Eles iam dar glórias aos deuses que eles serviam por causa da prosperidade. E então, de repente, viria sobre eles o castigo e a destruição do império dos caldeus. Os babilônicos então chegaram e eles foram castigados na sua própria malignidade. O profeta então agora no versículo 12 começa a exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Olha a afirmativa do profeta. Ainda que escravizados, assolados, prejudicados veementemente com força, e muitos mortos à espada com sangue, ele diz, não morreremos, ou seja, o povo não será de todo extinguido. Ó Senhor, para o juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo que ele? Pior que farias os homens, como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe, e a todos levantará com o anzol, apanhá-los-á com a sua rede, os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede, queimará incenso à sua varredura, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? Então, o primeiro capítulo do profeta Abacuque fala do juízo de Deus permitindo a opressão dos impérios sobre o povo de Judá. Mas, vamos seguir com o nosso estudo amanhã e vamos então entender o que Deus pode ainda fazer no meio do povo. Vemos o clamor do profeta no capítulo 1. Ele mostrando a Deus que Deus é santo, é justo, é fiel. E mesmo assim, ele estava vendo que o povo estava sendo escravizado. Ele dizia assim que os teus olhos não conseguem enxergar o mal, não podem ficar fitando o mal. Deus estava então permitindo que toda aquela assolação acontecesse no meio do povo de Israel, como castigo por aquilo que eles haviam feito, lutando contra o reino de Israel e fazendo dividir as terras em dois reinos. Bem, meu amado, nós chegamos aqui ao final do nosso estudo por hoje. Lemos Abacuque capítulo 1, versículo 1 a 17. Você pode ler, pode reprisar o vídeo, pode voltar aí um pouquinho. Se tiver alguma dúvida, pergunte nos comentários, que eu faço questão de ler todos os comentários e responder dentro da minha possibilidade, porque também não sei mais do que ninguém. E vamos continuar estudando o livro dos profetas e, mais precisamente neste momento, o profeta Abacuque. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe este vídeo com seus colegas, com seus amigos de rede social e vamos estudando junto a palavra de Deus. A Bíblia diz: o meu povo tem sido destruído porque faltou conhecimento, e porque faltou conhecimento, eu os rejeitei, diz o Senhor. Então vamos buscar conhecimento para ficarmos mais próximos de Deus, mais íntimos com Ele e mais inteirados da palavra e dos assuntos bíblicos. Buscamos assuntos bíblicos, historicidade bíblica,
história do povo de Israel, história dos profetas e dos reis, para trazer a você conhecimento da palavra de Deus. Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe o seu dia e te dê vitória, sucesso em tudo aquilo que você estiver fazendo neste dia.